E o Trocando Ideias irá para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Lá estaremos fazendo a cobertura do Beleza Fashion Brasil, o maior concurso de crianças e adolescentes do mundo. Você não vai poder perder. Os convites para a feijoada solidária da Mini Miss Brasil Beleza Facial Maria Laura Tiernobre estão à disposição. Você não pode perder, vai ser uma maravilha. Será com Grupo Shake na Happy Day, sua casa de festas. O programa de hoje está muito especial. O Trocando Ideias foi até a Clínica de Oncologia St. Gallen para falar sobre câncer de pulmão. Você não pode perder essa matéria, ela está muito informativa. E na sequência, fomos até a Happy Day, sua casa de festas de Santa Cruz do Sul, para acompanhar uma palestra com o coach Bento Ilha, que fez o Caminho de Santiago. O Trocando Ideias TV veio até o Instituto de Oncologia St. Gallen fazer um alerta para você aí de casa sobre o câncer de pulmão. E quem vai conversar conosco é o Dr. Marcelo Heleno da Fonseca, ele que é cirurgião torácico. Dr. Marcelo, muito obrigado por nos receber aqui e estar tirando essas dúvidas sobre o câncer de pulmão. Ótimo, é um prazer essa oportunidade. Vamos começar então para alertar o pessoal de casa. Conta para nós então, doutor, o que causa então o câncer de pulmão? O câncer de pulmão são diversos fatores que influenciam a sua causa direta. As causas diretas, né, em relação a essa mutação celular que aceleram essa mutação, porque a mutação, ela, na verdade, nós temos o gene, né, que pode estar alterado ou não no nosso corpo e desenvolver essa mutação, né, com o passar do tempo. Então, alguns agentes externos aumentam a chance disso acontecer ou aceleram esse tempo. O mais comum é o cigarro, né, que é a exposição do tabagismo que a gente tem no dia a dia. 80% dos cânceres de pulmão estão atrelados ao tabagismo, né? Então é difícil hoje em dia você ter um câncer de pulmão que seja uma pessoa não tabagista, mas pode existir sem dúvida alguma. O cigarro, então, é o grande vilão. O cigarro é o grande vilão, infelizmente, né? Então o cigarro ele está ligado assim a uma aceleração dessa mutação e um aumento da incidência de forma bem importante do câncer de pulmão. A outra situação é a poluição ambiental. Então nós temos diversas cidades no mundo, né, com um índice de poluição ambiental bem importante e que tem um índice maior de câncer de pulmão também. E a exposição à radiação, né, seria o terceiro fator aí mais importante, né? Então, existem outros fatores relacionados, mas com uma importância bem menor no dia a dia, né? E quais são os sintomas, então, que a pessoa que tiver com câncer no pulmão vai ter para ficar mais alerta? Isso é uma excelente pergunta, né? Então, os sintomas que acontecem no câncer de pulmão são sintomas meio gerais, né? São sintomas que acontecem em diversas pessoas que, inclusive, têm o único hábito de fumar. Então, se você pega, por exemplo, uma pessoa de 60, 70 anos e que fuma já desde a sua juventude, ela vai acabar tendo um pouquinho de falta de ar no seu dia a dia, ela vai ter uma tossezinha seca um pouquinho mais irritante, ela vai ter uma tendência a uma perda de peso também um pouco mais pronunciada. E esses três sintomas são os mais comuns no câncer de pulmão. Então, às vezes, passam os dias, passam as semanas, passam os meses, nós já estamos apresentando aqueles sintomas comuns do câncer de pulmão e não damos bola. Por achar que é coisa do cotidiano. É coisa mesmo. do cotidiano. Eu estou com falta de ar porque eu já tenho idade, eu estou tossindo porque virou o tempo e eu tenho uma bronquitezinha que não passa, eu estou perdendo peso porque eu diminuí também um pouquinho o ritmo da alimentação, né? Ou às vezes a pessoa começa com uma dor, né, para respirar, uma dor chamada ventilatório dependente, e acha que às vezes é um mau jeito que deu. E só quando isso chega num ponto razoavelmente insuportável, né, num ponto bem importante no dia a dia, que causa um mal-estar grande, ou até que os familiares já percebem uma mudança nesses sintomas, é que a pessoa acaba tomando a atitude de ir no médico. E isso está diretamente relacionado à mortalidade do câncer de pulmão. Então hoje o câncer de pulmão é o câncer que mais mata no mundo. É uma coisa incrível. Se a gente pegar todos os tumores que acontecem no ser humano, o câncer de pulmão é o que mais mata. Só no Brasil, a gente tem uma média que varia de acordo com o passar dos anos, mas essa média geralmente é mais do que 20 mil pessoas morrendo de câncer de pulmão por ano. Nossa!
Nossa, isso é muita coisa. É muita coisa. Fora todo o caminho de sofrimento que essas pessoas tiveram até ter o falecimento pelo câncer de pulmão. Então, se nós pegarmos esses sintomas que são comuns na população em geral, com já determinada idade, e valorizarmos esses sintomas, né, e procurar o médico já no início desses sintomas para fazer uma prevenção, a gente vai acabar detectando esses cânceres de pulmão no nível mais precoce. E aí o paciente vai ter uma oportunidade de tratamento e até uma oportunidade de cura. Por que não? Só que se a gente continua nessa estatística de procura no médico de forma mais tardia, 70% dos pacientes que têm câncer de pulmão já é num grau avançado. Porque não procura o médico, acha que são coisas normais, os sintomas. Demorou, né? Então, alguns tipos de câncer de pulmão, eles duplicam de tamanho em 2 a 3 meses. Então, imagina isso. Se você tem um câncer de 2, 3 centímetros, ele dobrou de volume, dobrou de tamanho em 2 a 3 meses, fora a chance dele cair na corrente sanguínea e produzir as chamadas metástases. Então, esse processo, a partir do momento que você tem essa mutação celular, que isso começa a se desenvolver, às vezes do ponto de vista já milimétrico, 2, 3 milímetros, tudo isso vai aumentando com o passar do tempo. E esses pacientes, se sabe que eles demoram de 3 a 6 meses do início dos sintomas e conseguem um diagnóstico correto. Então, eu comecei a ter uma tosse diferente, uma falta de ar diferente agora em dezembro. Normalmente a estatística mostra que esse paciente vai conseguir o diagnóstico de câncer de pulmão só lá para maio, junho. E isso é uma coisa que dá para dizer que é cultural, né? Porque a maioria das pessoas só procura mesmo médico quando está com sintomas muito avançados, não é mesmo? Principalmente o tabagista. Né? A pessoa que tem o hábito de fumar, ela, na verdade, ela tem uma defesa pessoal e tentar atrelar tudo o que acontece no seu dia a dia à justificativa do cigarro e seguir adiante. Né? Então, claro que muitos pacientes fazem a prevenção, fazem seus exames cardiológicos, fazem seus exames de sangue ou até mesmo procuram um pneumologista de uma forma mais periódica, mas muitos vão tocando o dia a dia. E aí, infelizmente, cai na estatística. E nós falamos agora na questão dos fumantes, mas e quem convive com fumante, que é o chamado fumante passivo, também tem grandes chances, doutor? Grandes chances, né? Então, os estudos no mundo inteiro, eles variam um pouco de população para população, dizer quão maior é a chance de uma pessoa que fuma ter o câncer de pulmão. O que a gente sabe é que de 10 a 15 vezes, dependendo do estudo, chega até quase 20 vezes maior a chance de um tabagista desenvolver o câncer de pulmão. E o tabagismo passivo, ele é um pouco a menos do que isso, mas ele é muito maior do que a pessoa que não fuma. Então aquela história, né? Ele fuma na sacada de casa e depois ele entra. Não, ele não fuma dentro do quarto, dentro da sala, ele não fuma do meu lado. Isso, infelizmente, não ajuda, né? Então, os produtos da combustão do cigarro, né, da queima da nicotina, de todos os ingredientes que vêm na confecção do cigarro, eles ficam na pessoa, ficam impregnados e isso passa para o seu companheiro, né? Então, aumenta não só a chance do câncer de pulmão, mas de outros tipos de tumores também no organismo, e de doenças que são tão graves quanto o câncer, né? Se você pegar um enfisema pulmonar grave, uma bronquite, e que dificultam a vida da pessoa de forma contínua até a sua velhice, né? E o senhor comentou antes sobre os tipos de câncer de pulmão, quais seriam eles? Então, hoje a gente, na verdade, existe uma divisão clássica dos cânceres de pulmão em 2 grupos, né? Os chamados pequenas células e os não pequenas células. Isso, na verdade, é uma classificação que o médico, que é o patologista, né, ele, na análise da célula do câncer de pulmão, ele faz essa divisão dando nomes para a doença, né? A gente costuma dizer para o paciente que, assim, o fato de ter câncer de pulmão, a gente precisa saber qual que é o nome e o sobrenome daquele câncer de pulmão. Então, qual que é o tipo dele? Porque isso vai influenciar na escolha do tratamento. Então você tem, por exemplo, o câncer de pequenas células, que hoje em dia ele tem uma incidência um pouco menor do que o câncer de não pequenas células, né? Na verdade bem menor que o câncer de não pequenas células,
mas ele é mais atrelado ao cigarro e ele é mais agressivo. Então, sendo mais agressivo, ele não se beneficia tanto da cirurgia, por exemplo, né? Já o câncer não pequenas células, ele é um câncer que existe diversos subgrupos, diversos nomes dentro desse pacote chamado câncer não pequenas células, e dependendo do grau de avanço da doença, a cirurgia ela pode ser uma opção bem interessante para a cura do paciente, né? Nem sempre, então, vai ser necessário, por exemplo, uma cirurgia? Nem sempre ela é necessária e nem sempre ela vai ser resolutiva. Tudo vai depender do nome desse câncer, né, do tipo histológico que se diz, e do grau de avanço que tem esse câncer dentro da pessoa. Então, a partir do momento que a gente tem o diagnóstico do câncer de pulmão, uma série de exames são necessários para a gente tentar determinar onde que está esse câncer e até que ponto ele produziu metástase ou não. Então, dependendo do grau de disseminação desse câncer, seja ele no local dele de nascimento, ou seja para outros órgãos, né, no corpo, aí você vai fazer a escolha do tratamento. Que ela pode ser uma escolha conjunta ou pode ser uma escolha isolada para alívio dos sintomas e melhora da qualidade de vida, como a quimioterapia, por exemplo. Né? Eventualmente eu posso ter a quimioterapia antes da cirurgia. Isso pode também? Eu posso ter quimioterapia, diminuo o meu tumor, diminuo a chance dele dar metástases depois, é como se ele ficasse meio dormente, vamos dizer assim. Vem a cirurgia, tira o tumor e eu posso ter quimioterapia depois da cirurgia para prevenção. Então eu posso fazer uma combinação desses 3 modos de tratamento, que é quimioterapia, radioterapia e cirurgia. A combinação deles vai depender do meu paciente. Interessante isso, porque normalmente a gente associa, nós, né, que não entendemos, Claro. a gente associa a quimioterapia pós-cirurgia, né? Não. Interessante o senhor falar isso, que pode ser antes também. Existe um conceito muito importante que é a quimioterapia neoadjuvante, que se diz, é o termo técnico que se utiliza. E essa quimioterapia neoadjuvante tem esse objetivo de preparar o paciente para esse tratamento de cura. Né? Então, nem sempre o que a gente faz, a gente pensa assim, quimioterapia para o câncer de pulmão é só em caso avançado. Não, definitivamente não. Eu posso trabalhar com a quimioterapia em câncer de pulmão para a cura do paciente, sem dúvida alguma. É claro que o segmento desse paciente, a realização dos exames durante todos os anos de acompanhamento depois do tratamento, é que vai dizer se eu obtive a cura ou não. Ela é uma doença muito agressiva e com um índice de recorrência elevado. Então, o paciente que fez o tratamento hoje, ele vai ter que fazer exames praticamente para a vida toda. Porque corre o risco de voltar. Corre o risco de voltar. É claro que cada ano que passa, esse risco ele vai ser um pouco menor, né? Então, se eu pego um paciente que fez todo o tratamento, por exemplo, há 10 anos atrás, a chance dele retornar com a doença é mínima, é mínima. Isso porque fez o tratamento certinho. Fez o tratamento correto, num tempo correto, ele não tinha uma doença tão agressiva, não tinha uma doença tão avançada, né? A gente lembrar daquele dado que a gente, logo no início da nossa conversa, 70% dos casos são doença avançada. Então, aí isso priva, né, a escolha da opção correta para a cura, né? Então, se você está com uma doença avançada, provavelmente ele não vai se beneficiar da cirurgia. Se ele tem uma doença avançada que está em diversos órgãos, provavelmente ele não vai se beneficiar da radioterapia, por exemplo, né? Então, várias alternativas podem acontecer, desde que ele tenha um diagnóstico num tempo hábil da escolha do tratamento. Né? E ainda falando, então, dos tipos de câncer, tem algum que ele é o mais comum? Tem, claro. Na verdade, o câncer não pequenas células é o mais comum, né? Nas populações com um nível de desenvolvimento um pouco maior, onde o índice de tabagismo é um pouco menor também, o adenocarcinoma, chamado adenocarcinoma, ele vem se mostrando como o subtipo mais comum. Né? Antigamente, por exemplo, na década de 70, 80, no Brasil, até nos anos 90, nós tínhamos tipos celulares mais atrelados ao cigarro, né? E que eram mais comuns. Com essa mudança que houve na política governamental, né, na restrição do hábito de fumar em diversos tipos de ambientes, isso causou uma diminuição
exponencial do índice de tabagismo na população brasileira. Então essa queda do índice de tabagismo na população, ela se reflete numa mudança do tipo de câncer de pulmão que acontece hoje em dia, né? Então ela continua sendo uma doença agressiva, mas com um perfil razoavelmente diferente, né? Venha usufruir de uma das maiores estruturas de lazer de nossa cidade. Pratique a sua modalidade preferida. Participe dos mais disputados campeonatos da região. Procurando um espaço para curtir o verão, venha se refrescar em nossas piscinas. Traga sua família e aproveite nossos espaços aos finais de semana. Precisando de um local para o seu evento? Eternize os seus momentos mais especiais em um de nossos salões. Associe-se e aproveite o que há de melhor na região. Esporte Clube União Corinthians. Venha fazer parte da nossa família. Quer viajar? Então escolha o roteiro. Premier Consultoria em Viagens. Nossa especialidade é proporcionar experiências inesquecíveis. No centro de Santa Cruz, na 28 de setembro, esquina com a Venâncio Aires. E doutor, então em relação às formas de tratamento, há casos em que necessitam a retirada do órgão? Sim, com certeza. Na verdade, a partir do momento que a gente tem a suspeita, né, do câncer de pulmão, você vai partir para o diagnóstico, né? Esse diagnóstico normalmente é através da biópsia. Os modos de fazer a biópsia podem ter algumas alternativas, até por via endoscópica, né, que é a broncoscopia. Pode ser feito por uma punção com anestesia local na tomografia, no aparelho de tomografia, ou até mesmo uma biópsia por cirurgia, né? A partir do momento que você tem nesse paciente uma doença localizada e que ela é passível de cirurgia, que dá para realizar uma cirurgia para retirada desse tumor, a escolha do tipo de cirurgia ela tem que ser levada em conta também com quem é esse paciente. Né? Então, o que é assim? Mas como assim quem é esse paciente? O que ele fez durante toda a sua vida, os seus hábitos, tudo vai repercutir na condição clínica desse paciente. Então, todo mundo que precisa de uma cirurgia, seja ela qual for, ela tem que fazer uma sequência de exames chamados pré-operatórios.
Então, se eu proponho uma cirurgia para retirada do câncer de pulmão, eu vou tirar um pedaço desse pulmão, onde está envolvido esse câncer. Eu posso desde tirar um pedacinho do pulmão, tirar uma metade do pulmão, tirar um terço do pulmão, ou até mesmo, dependendo do caso, tirar um pulmão inteiro. Mas como que esse paciente fica depois da cirurgia? Então, ele aguenta ficar com um pulmão só? Ele aguenta ficar com uma metade de um pulmão? Então, existe hoje, no mundo, no Brasil, enfim, em qualquer lugar, uma série de exames que são feitos para tentar prever o risco dele ter alguma complicação com a cirurgia. E a partir da medida desse risco é feita a escolha da opção cirúrgica ou não. Então, às vezes, o que acontece? A gente tem um paciente com uma certa idade que tem até alguns problemas clínicos, por exemplo, já teve um infarto há 1, 2 anos, tem um enfisema pulmonar importante, que gera uma série de dificuldades no dia a dia, ou até mesmo pode ser que ele use o oxigênio, por exemplo, para tratamento do enfisema pulmonar, e ele faz um exame do pulmão de forma periódica e se identifica um câncer de pulmão precoce, inicial, o famoso nódulo. O nódulo é aquela palavra que assusta tanta gente, então, que causa tanto pavor no dia a dia, a palavra nódulo. E no pulmão, a palavra nódulo, ela tem que ter uma interpretação um pouquinho diferente, porque ela não é diretamente relacionada à palavra câncer. Se eu tenho um nódulo no pulmão, esse nódulo ele pode ser uma doença benigna, ele pode ser uma cicatriz, enfim, que é uma dúvida do dia a dia que as pessoas têm. Mas no caso desse paciente que tinha um nódulo, tinha aquela bolinha no pulmão e infelizmente era um câncer. Teoricamente, eu poderia fazer uma cirurgia para curar esse problema, para curar essa doença, desde que os exames mostrassem que essa doença está só localizada no pulmão, que é o chamado estadiamento. Mas aí eu vejo o meu paciente, ele tem um enfisema pulmonar importante, usa oxigênio, ele já teve problemas cardiológicos graves, teve um infarto, tem uma série de dificuldades no dia a dia, e aí infelizmente ele não vai conseguir fazer a cirurgia. E aí, o que eu faço? Porque assim, a cirurgia seria a opção de cura para ele. Eu tenho um câncer de pulmão precoce, inicial, faço a operação e resolvo. Então, hoje em dia, com o avanço tecnológico que vem acontecendo nos últimos anos, eu tenho, por exemplo, a opção da radioterapia para esse paciente, desde que seja um tumor pequeno, localizado e precoce, onde eu trato ele sem a cirurgia e consigo um benefício muito grande ou até mesmo a cura. Então a escolha disso, a escolha do tamanho da cirurgia, do tipo de cirurgia, seria ótimo se a gente pudesse tratar todos os pacientes até mesmo com a cirurgia, tirar o câncer. Mas nem sempre isso é possível e nem sempre isso vai trazer benefício para o paciente. E às vezes a cirurgia ela só vai trazer dor para o paciente. Então, uma série de exames são importantes, a gente faz esses exames, determina o grau de avanço da doença, avalia a questão clínica do teu paciente e aí se escolhe a opção dentro daquelas 3 que a gente conversou. Quimioterapia, cirurgia, radioterapia. Como que elas se encaixam essas 3 formas? Eventualmente as 3 formas vêm juntas, eventualmente é uma forma isolada, como a radioterapia exclusiva nos pacientes que não têm condição para cirurgia, eventualmente é a cirurgia exclusiva, e dentro da cirurgia exclusiva eu posso muito bem tirar um pulmão inteiro do paciente, sem dúvida alguma. De acordo com cada paciente, de acordo com cada paciente. Por isso que a gente volta àquela questão da prevenção primária. Então, assim, se você tem os seus hábitos bons durante a sua vida, prática de esportes, alimentação saudável, faz os seus check-ups, acompanhamentos, usa seus remédios de uma forma bem regrada, Então eu tenho pressão alta, eu uso os remedinhos como o cardiologista mandou, eu tenho diabetes, eu uso os remedinhos como o endocrinologista mandou. Então a sua vida, ela tem as suas dificuldades, com certeza, pelo passar dos anos, porém essas dificuldades não vão ser impeditivas de um tratamento para um câncer, Desde que tudo esteja acertado. Isso é bem importante. E hoje em dia, por exemplo, quem tem um índice que são mais mulheres ou mais homens que têm o câncer? Mais homens. Infelizmente, são mais homens.
porque também são mais homens que fumam. Então esse índice, ele tem um viés de interpretação, né? A gente não tem um índice só para a população não fumante, por exemplo, né? Então, como a maioria dos casos está atrelado ao cigarro e o homem fuma mais do que a mulher, então naturalmente nós vamos ter mais câncer de pulmão nos homens, né? Mas entre as mulheres tem crescido Tem dos tempos para cá? Infelizmente, né? Então, a incidência do câncer de pulmão na mulher, ela tem aumentado nas últimas décadas, também atrelado a um aumento do tabagismo entre as mulheres, né? Então, o tabagismo, se a gente pensar até os anos 70, né? Até os anos 60, na verdade, ele não era assim bem aceito socialmente entre as mulheres, né? Era difícil ter uma mulher que fumasse num ambiente social, num ambiente público. E isso, né, na verdade, com todos os movimentos né, da mulher na sociedade, da mulher no trabalho, no emprego, ela também, infelizmente, trouxe isso, que é um aumento do tabagismo no sexo feminino. Então, consequentemente, o câncer de pulmão na mulher acabou aumentando também. E se alguém da família teve o câncer de pulmão, pode acontecer de um outro familiar ter também? Pode ser uma coisa um pouco hereditária também? Pode. Então, como a gente tinha conversado no início, existe a questão da mutação genética, né? Então, o componente genético ele é muito importante na etiologia, na origem do câncer de pulmão. Então, a gente não tem assim um número exato, né, ou até assim um exame que possa dizer, você tem essa mutação e vai ter câncer de pulmão. Não, isso não existe ainda, né? Talvez seja uma pesquisa ainda para o futuro, enfim, seja um exame ideal de ser feito. Mas se você tem uma incidência grande na sua família, né, então pai, às vezes o tio, o avô, enfim, existe a questão genética importante. Só que essa questão genética ela também é acelerada pelo principal hábito, que é o cigarro. Então, normalmente essas famílias, geralmente são famílias de fumantes. Dificilmente a gente vai ter uma incidência familiar tão importante numa família de não fumantes. Isso vai ser bem difícil de acontecer. Pode acontecer? Pode, mas é difícil, né? Já é mais difícil disso acontecer. É bem mais difícil. E, por exemplo, a pessoa tem o câncer no pulmão, pode se alastrar para os outros órgãos e vice-versa? Pode. O pulmão, na verdade, ele é como se fosse um ímã para o câncer, né? Então, vários órgãos, né, que podem ter câncer também, como o intestino, né, o melanoma, que é o principal câncer de pele. Sempre que a gente fala nas estatísticas de câncer, a gente nem inclui o melanoma de tão comum que ele também pode acontecer. E todos esses tumores, eles podem dar as chamadas metástases que acontecem dentro do pulmão. E o câncer de pulmão, né, original do pulmão, atrelado ao tabagismo, ele pode cair na corrente sanguínea ou no sistema linfático e dar as metástases para outros órgãos, né? Então, os principais seriam o fígado, a glândula que fica acima dos rins, chamada suprarrenal. Eu posso ter metástases ósseas, posso ter lesões no cérebro com as metástases cerebrais. E às vezes o paciente só descobre o câncer através dessas metástases. Então, às vezes o paciente, por exemplo, ele tem uma dor no joelho estranha. Ele vai no ortopedista, viu o ligamento, menisco, está tudo bem, não tem, pode ser artrose. Aí ele segue, vai no clínico, vai no médico do posto, aí essa dor no joelho ela passa por uma dor no quadril, aí de repente eu tenho uma dor nas costas, aí tu começa a fazer um exame mais específico, é uma metástase. Da onde é essa metástase? O mais comum, câncer de pulmão, né? Fígado, às vezes eu tenho uns nódulos no fígado, o paciente pode ter dor, por exemplo, ou pode sentir alguma tumoraçãozinha, um caroço no próprio exame físico. No cérebro, às vezes é uma dor de cabeça. Às vezes a pessoa está super bem e começa a ter uma dor de cabeça diferente, uma dor de cabeça estranha, que não passa. Ou às vezes tem uma tontura, ou uma vertigem, ou teve uma queda em casa. O paciente nunca teve nada e de repente ele caiu, teve uma queda. Por que caiu? Me deu uma tontura de repente e agora eu não consigo melhorar. Você faz um exame, tem uma metástase. Da onde é essa metástase? Câncer de pulmão.
Então, a pesquisa do câncer, né, essa presença dos sintomas, que nem a gente tinha conversado no início, às vezes ela está atrelada à presença das metástases. Né? Isso também é uma coisa que as pessoas jamais imaginam, né? Que uma Jamais dor imaginam. no joelho pode estar associada a um câncer no pulmão. Aí a gente volta para aquele número cabalístico, né, que a gente falou. 70% dos pacientes com câncer de pulmão, no momento do diagnóstico, doença avançada. Então, a doença avançada, ela não é só localmente, eu posso ter as metástases à distância. Né? Então, por que a paciente foi no médico? Porque ela teve uma queda em casa, ou porque ela tem uma dor no pescoço que não passa, ou uma dor nas costas que não passa. Faz o exame, câncer. Esse câncer é uma metástase, da onde? Aí vai se pesquisar no corpo. Outros tipos de cânceres também podem dar metástases, né? Então, por exemplo, a metástase óssea pode ser uma origem de um câncer de próstata, por exemplo, né? Então, né, dentro dessa pesquisa da origem, acaba caindo no câncer de pulmão também. E nós falamos há pouco tempo do tratamento, né? O senhor falou que é diferente para cada tipo de câncer e também para cada pessoa, mas eles costumam ser um pouco mais demorados, são longos? Os tratamentos? Isso. Na verdade, a gente vai ter que ver qual o nível do câncer que tem aquela pessoa, o chamado estadiamento, né? Então, ela tem um diagnóstico, a gente faz uma biópsia e aí se determina qual o nome daquele câncer, qual é o tipo histológico, né? A partir disso, são feitos exames para definir o grau de avanço desse câncer. E aí se propõe a estratégia do tratamento. Então, se esse tumor, por exemplo, se esse câncer é uma doença precoce, é uma doença inicial, eventualmente esse paciente vai se beneficiar só da cirurgia. Eu faço a cirurgia e pronto, não preciso de nenhum outro tratamento. É feito um acompanhamento depois. Dependendo do tipo de câncer, eu posso fazer a cirurgia e complementar com quimioterapia para prevenção. Então são 2, 3 meses de tratamento e acabou. Aí se faz exames na sequência. Então doenças razoavelmente iniciais. As doenças mais avançadas, na verdade, o tratamento vai ser de acordo com a melhora dos exames. Então o paciente entra num esquema, por exemplo, de quimioterapia, e se faz uma tomografia de controle a cada 2, 3, 4 meses, dependendo do caso, e aí se vê o grau de avanço ou não, ou se houve regressão ou não.
Com essa mudança do comportamento do câncer nos exames é que se estabelece o tempo de tratamento. E hoje em dia a gente tem tanta alternativa para tratar, tanta alternativa, que na verdade existe uma expectativa mundial de alguns casos a gente conseguir um equilíbrio entre o paciente com câncer e o tratamento. E o grande sonho é tornar essa doença, nos casos avançados, uma doença crônica. Eu tenho câncer de pulmão, é uma doença que não se beneficia da cirurgia, é uma doença que eu não vou conseguir curá-la, porém com as opções atuais e modernas de tratamento eu vou conseguir ter um equilíbrio na minha vida. Eu faço o tratamento, tomo meus comprimidos e tenho minha atividade profissional normal, por exemplo. Então, cada vez tem tratamentos novos. Muito, muito. Existe o avanço, né, na medicina, na tecnologia, né, nos aparelhos de radioterapia, por exemplo. Então, tem existido um avanço muito interessante nesse sentido, né, de controle dessa doença que mata muita gente no mundo inteiro. Né? Então, assim, a partir do momento que tu tem um diagnóstico, claro que é uma doença grave, ela pode matar, né, em pouco tempo, mas com as opções de tratamento, essa informação que ela nos parece tão grave, tão assim, mortal até, né, parece que a gente recebe uma sentença de morte, né, se a gente recebe um diagnóstico de câncer de pulmão. Essa sentença de morte ela tem que ser interpretada de um modo diferente hoje em dia. Porque nós temos opções de tratar essa pessoa e que essa pessoa vai conseguir viver muitos e muitos anos de uma forma bem controlada. Né? E o tratamento quimioterápico, no que ele consiste, então, para o paciente? São medicações, né? A quimioterapia, né? Então é a administração de medicações que é feita por via endovenosa, normalmente. Existem alguns remédios chamados quimioterápicos, que são administrados através de comprimidos, né? Mas a maior parte do tratamento é por via endovenosa no caso do câncer de pulmão. Né? Então essa seria a chamada quimioterapia. Então a pessoa ela vai numa clínica ou no hospital, né, num centro referenciado para tratamento de câncer, e é feita a administração daquele medicamento através de um soro. Né? Então a pessoa recebe a medicação durante algumas horas e depois volta para a sua residência. Faz o período de recuperação, aí a estratégia disso pode mudar. Então às vezes tem pessoas que recebem dias seguidos de tratamento, tem pessoas que às vezes recebem um dia e descansam 2 a 3 semanas e depois faz uma nova aplicação. Então varia muito de acordo com o nome da doença, o tipo histológico e o grau de avanço daquela doença naquela pessoa. Né? E há pouco tempo o senhor falou sobre a questão de cura, né? Então o câncer de pulmão ele tem cura? Tem cura. Tem como se livrar 100% dele? Com certeza, desde que seja uma doença precoce. Né? Então assim, a grande busca no planeta é incentivar as pessoas que interrompam os seus hábitos que podem aumentar a chance do câncer de pulmão, que seria a prevenção primária. Né? Então, se a gente pensa que 80% dos cânceres de pulmão são ligados ao cigarro, a primeira coisa é não fumar. Né? Então, isso já vai diminuir bastante a chance de uma doença avançada. Segunda coisa é buscar o seu médico, buscar o seu clínico, o seu pneumologista, ou até mesmo o seu oncologista para fazer os exames preventivos. Então hoje existe o chamado screening de câncer de pulmão, né? O programa de rastreamento disso. Né? Então o que seria isso? Aquela pessoa que tem a partir dos 50, 55 anos, que fuma já aproximadamente uns 20 anos, pelo menos um maço por dia, né? Ou que teve um histórico de outro tipo de câncer, ou outro tipo de tumor, ou até mesmo na família, ela pode fazer um exame preventivo. Né? Na confecção desses exames preventivos, eu posso ter a oportunidade de detectar o câncer na sua forma precoce. E aí, sendo precoce, eu tenho a opção da cura. Agora, se eu deixar correr o tempo, se eu deixar entrar na estatística dos sintomas que são atrelados ao cigarro, passar aquele tempo dos meses, que nem a gente comentou, 2, 3, 4 meses, a doença vai crescendo. Eu vou cair na estatística dos 70% de doença avançada, aí eu não consigo a cura, aí não tem jeito, aí é difícil. Então o que tem que acontecer
é as pessoas mudarem um pouco o pensamento, irem mais ao médico, fazer mais exames, né? Não tenham medo do câncer de pulmão. Isso é muito importante. Às vezes a pessoa que fuma, ela tem um medo terrível do câncer de pulmão e não procura o médico para fazer o exame justamente para não achar o problema. Então isso tem que mudar. O fato da pessoa fumar, né, é uma coisa que ela poderia mudar sem dúvida alguma, né? É a prevenção primária. Mas caso ela não consiga mudar, que pelo menos faça os seus exames, faça o seu check-up, procure o médico, entre nesse programa de rastreamento do câncer de pulmão e tenha a oportunidade de descobrir a doença na forma precoce, porque ela vai conseguir a cura. Faz toda a diferença. Toda a diferença. E eu tenho certeza que a pessoa que entra num programa como esse, que tem essa preocupação, naturalmente ela vai repensar esse hábito do tabagismo. As coisas são atreladas. Ninguém que procura fazer exames de check-up, procura fazer a prevenção ou passa por tratamentos que mudam a sua vida. Imagina você receber um diagnóstico do câncer de pulmão e de repente ter que fazer uma cirurgia ou de repente ter que fazer uma quimioterapia ou algum outro tipo de tratamento. Isso muda radicalmente o seu dia a dia e pode mudar a sua forma de pensar também sobre os seus hábitos. Então isso é uma oportunidade, né? Sem dúvida alguma. Doutor, então eu quero lhe agradecer por ter nos recebido aqui hoje, ter passado tantas informações importantes para a gente, para o público de casa. Claro. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Por favor, estejam sempre convidados. Oi, gente, tô aqui para fazer um convite para vocês, que é da minha feijoada solidária. Vai acontecer dia 15 de agosto, às 19h30, na Happy Day Santa Cruz do Sul, com samba do grupo Shake, para arrecadar fundos para a ONG inglesa, o Redway, que todas as representantes do mundo precisam ajudar, porque Miss precisa fazer bem ao próximo, né? Convites limitados à venda a partir de 10 de julho. Na Espaço Happy Day ou mandem mensagem por e-mail que entramos em contato. Espero vocês lá. Um beijo! A oncodica do Instituto de Oncologia St. Gallen de hoje é que nos países desenvolvidos, apenas 1 em cada 25 tipos de câncer é causado por agentes infecciosos. Já nos países em desenvolvimento, a taxa sobe para 1 em cada 4, de acordo com um estudo publicado na revista especializada The Lancet.
Os principais motivos são as más condições de higiene e saneamento básico nos países mais pobres, que acarretam uma maior exposição a germes. Instituto de Oncologia Sangallen, a melhor clínica de oncologia dos vales do Rio Pardo e Taquari. Diretor técnico Marcelo Luiz Dotto, CRM 21297, Unidade Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. E o Trocando Ideias veio até a Happy Day Santa Cruz do Sul, porque hoje à noite está acontecendo algo diferente. Uma palestra de Bento Ilha falando sobre o caminho de Santiago de Compostela. Mas não é só pelo caminho, mas sim por que ele foi para lá e tudo que o levou. Porque Bento, ele é terapeuta holístico e coach. E aí ele vai hoje dar umas dicas para o pessoal aqui da palestra sobre isso e também o porquê de chegar ao caminho de Santiago de Compostela. Vamos acompanhar. Quem está comigo agora é o Alessandro Coleto, que é um dos donos, né, da Happy Day, empresário, um dos diretores. Alessandro, conta pra gente um pouquinho sobre essa iniciativa de trazer o Bento Ilha, terapeuta holístico, coach, para falar para o pessoal sobre os passos que levam até chegar ao caminho de Compostela. Uma boa noite, né? Na verdade, a Happy Day, ela já vem agora, depois da nossa mudança, a gente já vem fazendo um trabalho específico motivacional com o José Pedro, com o Bento, né? Que além do profissional de coach voltado para essa área da motivação, né? A gente abriu a casa aqui, a Happy Day, para ele fazer esse trabalho, né? Essa palestra, que é o Caminho dos Astros, né? Voltado especificamente para esse pedacinho da vida dele que conta aí essa trajetória da caminhada de Santiago de Compostela. Então, ali tem muitos ensinamentos, né, que ele vai trazer hoje para nós, nos contar as pregações, as formas, né, como se deu esse objetivo que ele queria conquistar na vida dele, essa caminhada que teve várias fases, né, e nada mais importante aqui de dividir isso conosco, né, porque além de amigos, né, nós somos parceiros aqui dos projetos, das ideias aqui, que são sempre bem-vindas, né. Claro, claro. E você como empresário, empreendedor, né, que está sempre no meio, tanto com Happy Day, Santa Cruz do Sul, que já está há anos no mercado, também como Fritz Cachorro Quente. E assim, está sempre com visão à frente, né, sempre promovendo coisas diferentes. E parabéns pela iniciativa, porque assim, agregar para as pessoas um conhecimento maior, uma conscientização maior, são poucos que se preocupam com isso. Então assim, a gente, Trocando Ideias, quer te parabenizar por isso e vamos lá, né? Vamos assistir essa palestra. Sim, vamos. Na verdade, né, Nara, a gente conhece um pouco assim desse meio, porque a gente trabalha com isso um pouco, né? Então a gente sabe da importância de manter a marca. Então a Happy Day, ela sempre tem essa percepção, né? Sim. Perceber as coisas que estão acontecendo ao seu redor, ao cenário, né? As coisas novas. Então sempre coisas boas são bem-vindas, né? E nada melhor do que a gente compartilhar essa ideia. E é muito fácil eu falar do Bento aqui, o Bento como amigo, como meu irmão, né? Meu sócio, parceiro de longa data, mais de 20 anos de parceria. Então eu fico muito à vontade, suspeito e à vontade para falar do profissionalismo, né? E a região que o Bento tem vários trabalhos, né, que desenvolve, né? Mas o mais importante é a gente ganhar aqui conhecimento, trocar ideias com pessoas diferentes, né? Abrir a casa, o teu programa, a minha casa, o Bento, tudo é um ciclo, né? A gente trabalha aqui em amizades, né? O mundo não é pequeno, a gente não pode se isolar, a gente tem que ter essas iniciativas boas, somos sempre parceiros para isso. Não, são sempre bem-vindas, né? Até porque vocês atingem todos os públicos, né? Então, assim, são pessoas que precisam saber também, né? E o mundo hoje está carente disso, né, Alessandro? Precisa, quanto mais conhecimento, melhor. Com certeza. Voltando assim, para um outro viés, né? A Happy Day hoje, ela permite esse espaço. Ela permite eu receber aqui uma festa infantil, que ela é voltada para isso,
especificamente desenhada para isso, mas nada óbvio da gente abrir a casa para outros tipos de eventos. Que é palestra, jantares. Jantares, né? E nós já vamos entrar no nosso dia 15, né? Exato. Todos os preparativos às 1000, sucesso, já está todo mundo procurando os ingressos. A gente precisa ressaltar que os ingressos são limitados, né? Então, dia 15 de agosto, a gente está abrindo a casa para um outro tipo de evento. Né? Solidário também. Solidário também, né? Abrindo a casa aí para também muita gente conhecer a nossa casa. Nós estamos recém fechando 120 dias aqui, então indo a casa novos de casa, mas antigos aí no mercado, né? Trabalhando sempre com os pés no chão e trazendo as novidades aí para a comunidade santa cruzense. E agora eu estou aqui com duas meninas que acabaram de chegar para assistir a palestra. Tudo bem? Como é teu nome? Eu sou a Natiele. E você? Eu sou Eduarda. Meninas, contem para mim, o que trouxe vocês até aqui para assistir a palestra do Bento Ilha? Bom, através de uma amiga, né, que me convidou, ela já tinha me falado sobre ele. Depois que ela conheceu, ela se sentiu muito revigorada, né? Ele trouxe uma alegria assim muito grande para ela. E ela falou o quanto seria válido, né, assistir e conhecer. Eu fiquei muito curiosa e trouxe comigo a minha amiga. E qual que é a tua expectativa para a palestra? O que tu acha? Bom, eu vim para conhecer, né? Acho que vai ser uma palestra bem bacana, motivacional, assim, e que vai nos trazer uma perspectiva melhor, né, das coisas que estão por vir. Sim, até porque hoje em dia, né, é importante a gente se manter sempre à frente, né, e com conhecimento cada vez maior. Meninas, obrigada, boa palestra para vocês. E eu já acabei de chegar aqui nessa mesa, que eu também sentei porque já vai começar a palestra. E aí eu encontrei essas duas lindas meninas aqui. Meninas, como vocês souberam da palestra? Através da Grace, né, que comentou com nós que teria a palestra. E como a gente já ouviu uma vez uma palestra do Bento sobre as experiências dele, a gente resolveu estar aqui de novo para poder prestigiar esse sucesso que está sendo a caminhada dele. Sim, até porque assim, quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente vai adquirindo informação, é melhor para nós, né? Bom, boa noite. É realmente muito interessante. O Bento, ele traz uma trajetória assim, de experiências, né? E todo esse conhecimento nos agrega valor como pessoa, como ser humano. Então é realmente assim, um momento único poder estar acompanhando a trajetória dele. Ok, meninas, obrigada e boa palestra para vocês. Hoje eu trabalho com a terapia holística, onde eu coloquei várias ferramentas, que é a astrologia e o coaching. Também continuo trabalhando na área de eventos, isso já faz um bom tempo, né? Sou pai também, com muito carinho e amor, vou dizer. Até gostaria que meu filho estivesse vindo aqui, mas não conseguiu estar presente, né? Sou um peregrino, sou do mundo, sou como vocês. Interessante, eu estava olhando esses dias ou de ter, ou de ser, né? Os sonhos, eles não precisam ser altamente só materiais, mas eles podem ser, eu tenho vários materiais também, mas eu posso ter ou eu posso ser. Pense em alguma coisa que vocês gostariam de ser e alguma coisa que vocês gostariam de ter, e comecem a projetar até o final dessa palestra um sonho de vocês.
Especializada em looks infanto-juvenis e sempre antenada nas últimas tendências da moda, a Jardins está sempre em busca do melhor para atender os pequenos e nem tão pequenos assim. Não perca seu tempo, vá direto para a Jardins, na rua 28 de setembro, 414, em Santa Cruz do Sul. E o Trocando Ideias veio até a Happy Day Santa Cruz do Sul, casa de festas, porque hoje está tendo uma noite especial. Estou com Bento Ilha, terapeuta holístico e coach também, né, que vai nos contar um pouquinho sobre essa palestra que ele vai ministrar hoje à noite para o pessoal que está chegando, que inclusive é solidária. O ingresso é 1 quilo de feijão. Olha que legal. Bento, tudo bem contigo? Oi, tudo bem, Nara? Que prazer estar aqui participando do teu programa pela primeira vez, né? E nessa terra que eu muito gosto aqui de Santa Cruz. Então estou muito feliz em trazer essa palestra nessa casa do meu amigo aqui na Happy Day e com este tema que é um tema muito bacana, né? E onde a gente está trabalhando em várias cidades, que é falando um pouco sobre como realizar sonhos e em cima do caminho de Santiago de Compostela, né? Conta pra gente como que começou a tua carreira, na verdade. Como que tu te voltou para esse lado de coach, depois se especializando na parte de terapia holística, né? Conta pra gente um pouquinho, até tu chegar aqui, como que foi isso? Eu sempre falo até nos meus próprios treinamentos, né? Muitas vezes a gente cresce em cima da dor. Então eu fui conhecer o coaching quando eu estava passando num momento de muitos desafios na minha vida, né? Estava passando por uma fase assim muito turbulenta e fui procurar uma orientação. E em São Paulo, quando eu morava lá na época, me sugeriram fazer um processo de coaching. Então eu busquei esse processo, achei fantástico e vi que eu queria mais aquilo ali. Que se eu estava tendo resultado com uma profissional aplicando em mim, eu gostaria de ver como transformar pessoas, ajudar as outras pessoas também. E busquei uma formação. Então, a partir disso, fiz alguns treinamentos já nos Estados Unidos, né, de coaching também. Eu acompanhei isso na época, eu vi todo o teu... tua caminhada, né? Que legal, e inclusive tem um case Disney, né, que a gente fez dentro lá do próprio trabalho, lá em Orlando, e outros aí a gente começa, né, a trabalhar outras ferramentas de desenvolvimento humano, sempre em busca, né, de uma melhor capacitação profissional e pessoal mesmo para as pessoas, que a gente trabalha muito com o próprio life coaching também, né? É um aprimoramento, até porque parece que o mundo hoje em dia ele está meio perdido, assim, as pessoas estão perdidas, né? Elas querem as coisas, mas ao mesmo tempo que elas querem alguma coisa, elas não querem. Não sei o que está acontecendo com o mundo, né? Essa questão a gente conversa também, eu sempre falo nas próprias palestras. Uma das coisas é a questão de uma técnica que eu utilizo, que é o ganhos e perdas. Essa questão do que eu quero, do que eu não quero, né? Eu sempre parto num princípio seguinte: qualquer escolha que tu tiver na tua vida, Nara, qualquer uma, ela vai ter ganhos e ela vai ter perdas. O fato de tu estar hoje aqui, as pessoas virem participar de uma palestra, elas vão ter muitos ganhos, né? Vão ter trocas, networking, vão ver de um tema interessante e tudo mais. Mas elas têm perdas também, né? Poderia ter ficado em casa com o filho, poderia ter ficado assistindo a novela, poderia ter ficado jantando em algum lugar. Enfim, são ganhos e perdas. E se a gente levar isso para a vida da gente e entender onde eu posso minimizar as perdas das minhas decisões, é uma grande chave da gente conseguir, né, se autoconhecer melhor e trabalhar em busca dos objetivos da gente. Na verdade, ver o lado bom, inclusive, nas perdas, né? Isso eu sempre falo, uma palavra que chama-se ressignificação, né? Nós darmos um sentido positivo, inclusive para aquilo que muitas vezes nos trouxe um grande desafio. Não tem, Nara, as grandes transformações da vida da gente, elas vêm muitas vezes da própria dor. Quando a gente sente a dor,
ela nos tira da zona de conforto. E isso eu faço até uma própria analogia com a questão da astrologia, que na astrologia a gente trabalha com oportunidades e desafios. Dentro das oportunidades nós vemos aspectos de sextis e trígonos, tecnicamente falando, e as quadraturas e oposições, que são aspectos de desafio que o nosso mapa apresenta. Só que às vezes as pessoas olham o mapa, né? Nossa, como eu tenho quadraturas e desafio, eu digo, agradeça. Porque através dessas quadraturas, dessas mexidas, dessas transformações é que as pessoas vão crescendo. Pessoas que não têm muitos desafios, né, elas muitas vezes acabam mais acomodadas. Sem motivação, uma vida amena. Exatamente. Sem criar um julgamento em relação a isso, só que quando vem aquela questão, começa a ferver, né? A gente tem que fazer da onde? As oportunidades, elas muitas vezes surgem de uma crise. Né? Que foi o que te trouxe para esse lado do coach, de estudar e tudo mais. Tu falou inclusive de um case na Disney. O que seria isso? Eu fui buscar na própria Disney lá um modelo de excelência de atendimento, um modelo de excelência e de magia, né? Porque eu trabalho com eventos, há muitos anos trabalhando, a Disney sempre foi um grande case. Então, pegar esse case de magia do entretenimento, né, e colocar com a questão do bom atendimento, do bem receber e de como é que as pessoas, como que a Disney faz, hoje sendo a maior empresa de entretenimento do mundo, né, que tem suas franquias espalhadas pelo mundo, né? Exatamente, como que elas fazem para que os seus clientes retornem, né? Nós temos aí manter. Exatamente. Tu vai na Disney, é aquela coisa, eu fui uma vez, eu já quero voltar outra vez e assim vai. É uma magia realmente, né? Que legal. E aí tu foi indo esse trabalho de coach, e aí como que tu entrou na terapia holística? Isso é o que eu conto agora nessa palestra, que eu sempre coloco também que eu fiz um acordo com o universo. Nara, não foi na primeira, na segunda e nem na terceira vez que eu consegui realizar esse sonho de ir para o caminho. Foram 3 anos tentando. Né? Então tinha dinheiro, mas não tinha tempo, né? Tinha tempo e não tinha dinheiro. Impedimentos não faltavam. Exatamente, tem que ter a persistência, é uma das coisas que eu falo aqui. Então o que acontece? Eu fiz um acordo. Eu vou contar aqui, porque eu sempre conto na palestra, mas aqui o pessoal ainda não chegou ainda. É porque o pessoal de casa, pro pessoal de casa que não está aqui. Aí de repente a gente monta uma outra aí, faz uma bela divulgação e vocês vêm. Né, para entender o seguinte, começava esses empecilhos, né, e muitas crenças, né, nossa, é muito caro, sem parar de fazer um orçamento para ver quanto realmente. Aí eu comecei a pensar, eu falei um dia, me conectei com o universo e disse assim, olha, eu estou há tantos anos tentando, existem vários empecilhos, eu sei que tudo tem a sua hora, mas agora eu quero fazer este acordo. Eu sei fazer inúmeras coisas, eu trabalho como coaching, eu estudo e trabalho muito com astrologia, com a PNL, com o xamanismo. E aí eu digo assim, e todas essas técnicas, todas essas práticas que eu faço, eu quero me colocar à disposição das pessoas do mundo inteiro que vão estar lá nesse caminho. Me coloque o universo na minha frente que eu vou dar um jeito de ajudá-las. Mas me ajuda a fazer. E quando eu fiz isso, Nara, e comecei a desejar com intensidade e querer mesmo aquilo, e ter feito este próprio acordo, que eu sempre falo no final da palestra, foi o que me realmente abriu as portas para fluir a energia, para se conectar. Né? A gente fala muito de física quântica disso aí, de querer é muito pouco, a gente precisa desejar e desejar aquilo com emoção, com força. Então, realmente eu consegui fazer o caminho, fiz muito mapa astral lá caminhando, fiz sessões de coaching, de PNL, tenho amigos no mundo inteiro hoje. Né? E, agora, o mais interessante é o seguinte, que quando eu chego de lá, eu digo assim, nossa, lá eu fiz tantas coisas, mas eu queria unir todas essas técnicas em cima de treinamentos, workshops, né, e inclusive de personal, de atendimento pessoal. Então, eu juntei algumas técnicas e criei essa terapia holística, né, onde eu trabalho num mesmo treinamento, numa mesma sessão, o coaching, a astrologia, a PNL, a mentoria. Então, entram várias técnicas, né, dentro de um mesmo contexto. Então,
dou graças ao caminho essa nova fase aí. Esse crescimento todo, então, que tipo assim, é como se fosse a tua pós-graduação dentro daquilo que tu gostaria de fazer, que é o caminho de Compostela, né? Eu vou dizer assim para vocês, cada um tem um propósito para fazer o caminho, alguns nem têm. Agora, o fato de tu se entregar 31 dias, como foi o meu caso, tem pessoas que fazem menos, outras em mais dias, e se entregar mesmo, sabe, Nara? De estar ali com o copo vazio de aprendizados, porque ali a gente troca muita experiência. Tu dorme em quartos lá, em albergues com 200 pessoas, tu tem que utilizar o mesmo banheiro delas, o menu do peregrino, né? São várias coisas diferentes do teu dia a dia. E tu precisa estar ali de corpo e alma, não com uma questão muito do julgamento, de estar ali, sabe? Ali não existe, as pessoas... Crescimento espiritual. Total, espiritual. Eu digo assim, de alma. Exatamente, eu sou muito grato ao caminho pelo meu amadurecimento. Eu sou um antes e um depois, sabe? Eu acho que ali foi, como tu disse, achar uma pós, uma especialização. Eu diria assim que... Para mim foi um doutorado fazer esse caminho de Santiago. Para mim foi uma coisa assim fantástica. Até me emociono falando muito. E o caminho de Compostela, de Santiago de Compostela, né, que se fala, é muito desejado, assim. As pessoas querem muito fazer. Te agradeço pelas palavras e quem sabe logo nós vamos debater sobre isso. Eu te convido para a Expressão Livre, vamos conversar, vamos falar sobre crescimento, vamos falar sobre o caminho, enfim, de repente até alguém que tu queira sugerir para estar conosco nesse debate, vai ser bem legal. Ótimo, fico, né, feliz. Eu sou parceiro da Associação dos Peregrinos, né, aqui do Rio Grande do Sul também, que são parceiros que me deram o maior apoio quando eu fui para lá também. Então a gente pode até inclusive convidar a Adri, que é a presidente da associação, para estar junto também, acho que é... Claro, isso enriquece, eu acho excelente. E assim, né, Nara, falar para as pessoas, eu acho que para a tua audiência também, a questão da palestra, ela não é só para quem quer fazer o Caminho de Santiago, porque aqui são 10 passos para a realização de um sonho, onde eu faço uma própria analogia com o Caminho de Santiago, né? Agora, não quer dizer hoje, nós vamos ter aqui um público na palestra que as pessoas quero fazer o caminho em si. O caminho ele é maravilhoso, eu indico para todo mundo tem sua hora. Quer chegar lá, né? Exatamente. Então, eu já até começo a palestra falando, né? Coloquem esses 10 passos em cima de algum sonho que vocês tenham, de como que vocês podem dar esse primeiro start, esse início para ir em busca de uma realização. Combinado. Dinovita, no mercado há mais de 20 anos, comandada pelo hairstylist Alexandre Weigel, formado pela renomada Escola Internacional Pivot Point, oferece aos seus clientes o que há de melhor em técnicas de cortes, colometria, penteados e maquiagens. O Dinovita conta também com a profissional Roberta Kipper, especialista em unhas e depilação. Dinovita, Centro de Beleza, Avenida João Pessoa 442, Santa Cruz do Sul. Telefone 51 37 11 16 98.
Gostaram do programa? Então não percam na próxima semana. Até lá!